Bem, as três marcas da existência são, em primeiro lugar, a Nitya, que é a impermanência, que eu já expliquei, todas as coisas são impermanentes, não estáveis, sempre mudando. E nós sofremos muito por desejar que a vida seja estável, seja sempre a mesma, que os amores durem para sempre, que as coisas não se estraguem, que nada seja perdido ou roubado. Como temos esse desejo de estabilidade, nós sofremos pela impermanência das coisas, porque o mundo é naturalmente instável e sempre em mudança. Em segundo lugar, segunda marca da existência, que eu abordei, né? Normalmente nós a colocamos em terceiro lugar, dukkha, é o fato de que as coisas funcionam como uma roda que tem o eixo fora do lugar. Dukkha significa isso, né? E no início, quando os primeiros textos budistas chegaram ao Ocidente, dukkha normalmente foi traduzido como sofrimento. Mas isso é inadequado, porque, na verdade, a palavra dukkha significa melhor cíclico ou insatisfatório. Então, quando Buda declara que, nas quatro nobres verdades, que a vida é insatisfatória nesse sentido, é porque ela está sempre dada em permanência, flutuando, subindo e descendo, ora saúde, ora doença, ora riqueza, ora pobreza, ora juventude, ora velhice. Isso é da própria natureza da vida. E o terceiro, que é o que vamos abordar hoje, é anatta. Anatta quer dizer não há um atman, não há algo sólido dentro das coisas, algo permanente, sempre o mesmo. Na verdade, da palavra atman vem a palavra alma, vem a palavra átomo também. Significa não pode ser dividido, é sólido. E é exatamente uma fantasia permanente dos seres humanos. Queremos que dentro de nós exista algo que é a nossa identidade e que não se dissolva, não mude. E chamamos a isso, desde Platão, de alma. E queremos que a alma seja a nossa identidade permanente e que a alma seja eterna. Isso, na verdade, é uma maneira de tentarmos escapar da morte. Queremos ter uma alma eterna, que não depende do corpo, que se destaca do corpo e que sobrevive para sempre, a mesma. Então, as religiões construíram muitas fantasias a esse respeito, como a fantasia de que a alma vai para um lugar maravilhoso depois. Qualquer lugar. Depende da religião. Na tradição mais frequente no Ocidente, a alma pode ir para o paraíso, um inferno. E eles também seriam permanentes, eles seriam eternos. Tudo isso é inaceitável para o budismo, porque o budismo não aceita conceitos de eternidade, de permanência absoluta. Então, não aceita a ideia de uma alma que não muda, que sempre
continua a mesma e que por toda a eternidade vai pagar um castigo ou vai viver uma situação maravilhosa para sempre, por uma eternidade sem fim, um tempo sem fim. Como o budismo pensa que tudo é fluxo e tudo é mudança, então não podemos aceitar a ideia de algo imutável, de algo eterno, algo que não mude. E, portanto, o conceito de alma, Atman, é inviável para o budismo. E o que Buda ensinou foi um conceito oposto, chamado Anatman. Não há um Atman dentro de nós. Não há um Atman dentro dos seres. E não existe uma identidade em objeto algum. Nós damos aos objetos como uma xícara, não é? Nós a chamamos xícara. Na realidade, é uma seção de cilindro oclusa em um dos lugares, em uma das suas pontas, de modo que ela serve de recipiente. E ela é, nesse caso, a minha xícara. A minha xícara é uma expressão que permite um bocado de exame. Em primeiro lugar, nós a chamamos xícara. E ela serve como recipiente para nós, seres humanos. Então, ela é xícara para nós porque nós temos uma ideia de utilização da xícara. Nós colocamos água nela e podemos beber ou chá. Mas ela, na verdade, era cerâmica esmaltada e, nesse caso aqui, pintada. E eu poderia dar um outro nome para ela, poderia chamar a minha xícara Joana. E daríamos uma identidade a ela. E se ela caísse no chão e quebrasse, eu diria: oh, Joana quebrou, Joana se desfez, está em pedaços. E ficaria triste porque a minha Joana, a minha xícara Joana, foi partida em pedaços e deixou de existir como xícara. Agora são só cacos. No entanto, quando eu olhar os cacos no chão, nenhum pedaço da xícara deixou de existir. Toda a cerâmica está ali. O que é a xícara, então? É aquela organização daqueles cacos, daquela forma, uma forma específica que tem uma utilidade para mim. E eu atribuí a ela uma identidade, dei-lhe um nome. E nós começamos a acreditar nessas situações, nessas nossas fantasias, e eu já vi pessoas chorarem porque um objeto se partiu, se quebrou. Porque tinham colocado muitas emoções naquele objeto. Mas para nós, não existe uma alma na xícara, nenhum Atman na xícara. A xícara é Anatman. Também não tem algo dentro nela que a faça uma identidade. Mas é fácil nós admitirmos isso em relação à xícara. O difícil é admitirmos isso em relação a nós mesmos. Porque nós mesmos somos constituídos de pedaços, diferentes pedaços. E esses pedaços não são a nossa identidade. Tanto que se eu pegar a minha mão e a cortar e jogar fora, eu vou dizer que eu continuo aqui. E que, portanto, a minha mão não sou eu. Era apenas um pedaço de mim.
Mas era um pedaço de mim, eu posso dizer isso? Então eu sou menos mim, menos eu, porque perdi um pedaço? Não, não é verdade. Eu vou continuar achando que a minha identidade está aqui, em algum outro lugar que não é minha mão. Então os meus cacos, os meus pedaços não me fazem. Quem sou eu se eu não sou esses pedaços que me constituem? Então o budismo declara que não há um Atman, uma alma, e também não há uma alma eterna com a qual nós possamos nos unir. Que a ideia de que as pessoas, coisas, seres têm um Atman dentro deles, um eu, é falsa, é criada como uma fantasia, assim como eu chamei a xícara Joana. Também eu sou assim, muitas partículas, muitas substâncias, uma organização de DNA, vida, uma manifestação da vida na Terra. Sou eu, este corpo aqui. E como ele tem uma mente que funciona, esta mente, na sua operação, assume que tem uma identidade. Quando sentamos em zazen e olhamos lucidamente para frente, podemos dissolver essa sensação, a sensação da nossa identidade, se descartamos todo o passado e todo o futuro, porque a nossa identidade é baseada principalmente naquilo que nós chamamos de memória. Porque nós temos memória, nós sustentamos a nossa identidade. É fácil de demonstrar isso. Uma pessoa com amnésia, num leito de hospital, se nós perguntamos a ela quem você é, ela não sabe dizer, porque ela não lembra nada do passado. Não lembrando nada, ela não pode dizer quem é. E se nós não tivermos nenhuma pista de quem é essa pessoa e a levarmos a uma outra cidade, a um outro lar, a uma outra comunidade, e lhe dermos um novo nome, ela vai assumir esse novo nome e construir uma identidade a partir de suas novas memórias. Sem lembrar nada da vida passada, de quem era. Estranhamente, isso é o que acontece com cada um de nós que estamos nessa palestra. Nós estamos em uma nova cidade, uma nova vida. Estamos vivendo aqui agora e não lembramos nada de vidas passadas. Como não lembramos nada das vidas passadas, não temos noção de nossa identidade anterior e assumimos uma nova identidade, um nome que nossos pais nos deram e memórias desta vida e achamos que isso é sólido e é a única coisa que realmente existe. Todos esses raciocínios nos levam a compreender que a nossa identidade é uma construção necessária para nós transitarmos nesse mundo. O nosso eu é necessário, mas ele é construído e não uma realidade inelutável. Nós mesmos nos construímos. Então, o que é que manifesta novas vidas? O que continua? O que sempre continua é o karma. Nessa vida também. O karma que você gera, suas ações, geram consequências e geram a vida que você vive. A cada momento nós reconstruímos nossa identidade. Para enfatizar isso no budismo, no Zen, nós costumamos trocar o nome das pessoas. Eu tinha um nome, quando era criança, todos me chamavam pelo meu primeiro nome, Petrúcio. É um nome um pouco estranho. Tem apenas umas 3.000 pessoas com esse nome no país. Já verifiquei no IBGE.
E é um nome antigo que vem da Itália e que aparece em comédias de Shakespeare. Mas, à medida que eu cresci, me tornei profissional, começaram a me chamar pelo meu nome, pelo meu sobrenome, Chalegre, porque quando estava no exército também me chamava Chalegre, não era meu nome, era segundo tenente Chalegre. E daí tornei-me Chalegre como profissional. Então, meu mestre budista me deu votos, me fez a cerimônia de Jukai e me deu votos e me deu um nome, um novo nome como praticante. E esse nome era Meiho. Então, eu passei a ser Meiho-san, o praticante leigo. Anos mais tarde, eu fui ordenado monge. Então, quando eu fui ordenado monge, o mestre me deu o nome de Gensho, que era outro nome, e eu passei então a ser Gensho-san. Já são 4 nomes na vida, né? Isso faz com que quando alguém me telefona e eu não sei qual é o assunto, ele pergunta: quem está falando? E eu respondo: com quem quer falar? Porque eu não sei com quem ele quer falar. Pode ser que seja Chalegre, o consultor profissional, pode ser que seja Gensho, o monge Gensho, eu não sei. Então eu pergunto com quem quer falar. E aí pode ser que seja uma prima minha distante e diz assim, com Petrúcio. E eu digo sim, eu estou aqui, sou eu. Então eu sou várias personas, né? Várias máscaras. Assim também cada um de nós transita pelo mundo colocando máscaras das suas identidades. E um bom paralelo para essa questão é que nós, como que entramos em um baile à fantasia. Você vai a um baile à fantasia e usa uma fantasia qualquer. Vamos dizer que você seja uma moça e se fantasia de colombina e vai para o baile à fantasia. Quando você volta para casa, você é colombina? Não, você tira a fantasia, pendura num cabide e não pode dizer eu estou lá, porque você assume outra identidade, aquela que você tem em casa. Mas quando você entra no baile à fantasia, você sempre assume a personalidade que lhe permite participar do baile. Assim também na vida nós assumimos personalidades, personas, máscaras, para participar do baile da vida. Mas nós não podemos nos confundir com essa persona, porque nós não somos na realidade ela, nós somos algo mais. Esse algo mais que você realmente é, sua verdadeira natureza é o que você precisa descobrir. Se você vir sua verdadeira natureza, então você terá uma grande libertação, porque se você se liberta dessas fantasias de identidades que você produz e carrega durante toda a vida. Esses são algumas considerações que nós podemos fazer sobre o conceito de anatta, ou seja, não existe nenhum eu real dentro de ser algum, dentro de coisa alguma. Somos todos interconectados, interdependentes. Não somos seres que existem por si mesmos. Nós existimos junto com toda a vida da Terra. Sem o resto da vida da Terra, nós não sobreviveríamos minutos, porque até para respirar dependemos do oxigênio das plantas. Ter essa consciência nos pode levar a ser muito mais solidários com toda a vida e muito mais responsáveis com toda a Terra.